Bom, turma, dando continuidade, tá? Eu comentei anteriormente que uma forma de selecionar os nós é quando a gente tem, no máximo, dois elementos desconhecidos, certo? Então tá. Nós vimos, né? Eu comentei anteriormente que aí poderia ser tanto o nó D quanto o nó A, correto? Então vamos lá, vamos direto para o nó A, beleza? Então, novamente, ó, percebam que no nó A eu não consigo fazer por resolução de triângulos, por semelhança de triângulos, certo? Por quê? Porque eu tenho quatro elementos e quatro elementos eu não consigo montar um triângulo. Perfeito? Então, eu vou fazer através da condição de equilíbrio, que é a somatória de todas as forças igual a zero. Perfeito? Então, primeira coisa, sempre não se esqueçam, ajuda muito você montar o diagrama de corpo livre. Beleza? Então, no diagrama de corpo livre, o que a gente vai fazer? Isso é importante para vocês entenderem o nó, o método dos nós, né? Por quê? Porque é o seguinte, ó, eu tenho o nó A, perfeito? Beleza? Tá? E eu tenho uma força externa sendo aplicada no nó A, que é o de 12,5. Nós temos também uma força externa, que é a condição que a gente calculou nas reações de apoio em X e em Y. Perfeito? E nós temos dois elementos desconhecidos, que é o elemento AB e o AE. Então, eu preciso fazer a representação de todas as forças que estão atuando em A, ok? Então, eu tenho 50 kN no eixo Y, 60 kN sendo aplicados no eixo X e os elementos FAB e o FAE. Tá? Então, este é o diagrama de corpo livre. Aí pode vir aquela dúvida, né? Mas pode, ó, lá em A eu tenho duas forças que estão sendo aplicadas, o 12,5 e 50 kN, não tem problema nenhum, porque a gente vai fazer a somatória de todas essas forças, né? Então não é incomum que isso aconteça, perfeito? Então vamos lá. Eu tenho o diagrama de corpo livre montado no nó A e eu conheço todas as forças externas. Eu fiz a representação de todas as forças externas. Perfeito? E, como vocês podem perceber, se eu aplicar a condição de equilíbrio aqui, fica muito simples, né? Eu vou fazer aqui a somatória de todas as forças em X igual a zero. Quais são as forças em X que estão sendo aplicadas no eixo X? Eu tenho menos 60 kN mais FAB. Tá? Então fica muito fácil da gente entender que FAB é igual a 60 kN. Perfeito? E eu sei também que a somatória de todas as forças em X vai ser igual a zero. Quais são as forças no eixo X? Eu tenho menos 12,5, que é a força que está sendo aplicada no ponto A. Eu tenho a força do elemento FAE e eu tenho a reação de apoio de 50 kN. Ok? Ó, só recordando, senhores, que nós, quando vamos fazer a representação, né, do elemento FAB e do elemento FAE, eu chuto as direções, perfeito? Agora, fica neste nó A, fica fácil da gente perceber que para eu cancelar aquela força de 60 kN da reação de apoio no eixo X, eu só posso ter um FAB indo no sentido positivo. Então eu já chuto sabendo que ele vai ser no sentido positivo. A mesma coisa no FAE, porque se eu somar 50 kN da reação de apoio, tá? E os 12,5 kN da força que está sendo aplicada no ponto A, o resultado vai ser 37,5 para cima, certo? Então, se o resultado vai ser 37,5, o menos 12,50 mais 50 newtons, o FAE só pode ser para baixo. Então, quando eu chutei para baixo e o resultado, né, dos meus cálculos deu positivo. Isso significa que a gente chutou corretamente para baixo.
certo? Então, o nó A foi bem simples, bem facilzinho, correto? Vamos lá, vamos selecionar mais um nó para a gente fazer o estudo, ok? Então, como eu disse anteriormente, a gente precisa escolher um nó, né, que a gente tenha no máximo 2 elementos que a gente desconheça, perfeito? Então, o nó E atende esse critério, certo? Por quê? Porque eu tenho a reação de apoio de 60 kN que eu já calculei, ok? E eu acabei de calcular também a força que está sendo aplicada no elemento AE, perfeito? Então vai me faltar somente o elemento EB e o elemento EF. E eu vou montar então o diagrama de corpo livre, perfeito? Ó, o FEA já está em vermelho, significa que eu conheço o valor, nós já calculamos esse valor aí, perfeito? Mas, professor, no exercício anterior, a força EAB, né, no nó A, ele estava sendo representado para baixo, tá? Eu não preciso representar o vetor FEA para baixo também? Tá, vocês precisam entender que eu tenho um elemento AE aqui. Então, no elemento A, a força que nós calculamos para baixo, perfeito? Mas, para que o elemento AE fique em equilíbrio, a força precisa anular. Esta força precisa anular esta daqui, tá? Esta é a condição de equilíbrio. Então, se a força no elemento AE está sendo representada para baixo, a força no elemento EA precisa estar representado para cima, ok? Isso é importante porque se vocês não se lembrarem desta condição, tá? Todo o cálculo que você vai fazer depois pode estar errado, vai estar errado. Tudo bem? Vamos lá. Então, a gente acabou de ver que a força EA vai estar para cima e que nós sabemos o valor já nós calculamos o valor, isso aqui é 50 kN. Para eu anular, cancelar esta força EA, certo? Que está sendo para cima, eu preciso ter forças para baixo, tá? Ou força no singular, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chutar que tanto FEB como FEF, eles estão para baixo. Tudo bem? Estou chutando que as duas forças estão para baixo. Beleza? Então, elas estando para baixo, tá? Neste sentido, nesta direção e nesse sentido, ele também vai anular esta força de 60 kN. Beleza? Tá? Então, esta é a condição de equilíbrio. Então, agora eu tenho o nó E, eu sei do 37,5 kN, que é para cima, né? Eu falei 50 lá atrás, né? Mas na realidade não é 50, é 37,5, tá? E eu sei a força, a reação de apoio de 60 kN também. E eu preciso achar os elementos FEB e FEC. Senhores, eu vou fazer através da condição de equilíbrio. A gente já viu que a gente não consegue montar um triângulo aqui. Perfeito? Então, para que eu resolva por decomposição de forças, eu preciso necessariamente achar este ângulo alfa, certo? E eu preciso... este ângulo alfa a gente já conhece. Beleza? Porque a gente fez, quando a gente calculou lá o nó D, a gente já achou este ângulo alfa aqui, ok? Então, este ângulo alfa é igual a este ângulo alfa aqui, beleza? Então, só para recordar, o seno do ângulo alfa vai ser 2,5, que é o cateto oposto, dividido por 6,5, que é a hipotenusa, certo? E eu tenho o cosseno também, certo? Que é o cateto adjacente, que é o 6 metros, dividido por 6,5. Só que eu preciso também calcular agora, para fazer a decomposição de forças, eu preciso
achar o ângulo beta. Perfeito? Beleza? Aí pode vir aquela dúvida, né? Eu não poderia calcular este ângulo aqui? Sim, você poderia calcular este ângulo. Só que para calcular este ângulo, tá? Ele é um pouquinho mais chato de calcular. Perfeito? Eu usando este ângulo beta, eu vou usar este triângulo retângulo como referência. Beleza? E eu sabendo utilizando este triângulo retângulo para achar beta, eu já sei o valor do cateto oposto, já sei o valor do cateto adjacente. Só me falta achar o valor desta hipotenusa, certo? Que eu consigo calcular o seno de beta e o cosseno de beta. Perfeito? Então, eu preciso conhecer a distância que vai de E até B, que é a nossa hipotenusa. Perfeito? Então, eu sei que através de Pitágoras, eu consigo achar o valor de E até B, que vai ser igual a 3,2. Ok? Então, disso eu consigo achar que seno beta vai ser cateto oposto 2 dividido por 3,2, que dá 0,625. Beleza? E eu sei que o cosseno beta vai ser o cateto adjacente, 2,5, dividido por 3,2. Beleza? Então, agora, conhecendo alfa, conhecendo beta, certo? Eu consigo aplicar a condição de equilíbrio. Ou seja, a somatória de todas as forças em X vai ser igual a zero. Perfeito? Quais são essas forças em X? Eu vou ter 60 kN positivo menos FEB. FEB, lembrem-se, este daqui é o ângulo beta. Então, é o seno beta vezes FEB. E eu sei também que aqui tem o ângulo alfa. Ok? Então, vai ficar menos FEB vezes o cosseno alfa. Então, o seno beta e o cosseno alfa, nós calculamos lá atrás. Eu sei que o seno beta é igual a 0,625 e o cosseno alfa é igual a 0,92. Isso daqui eu não consigo ir mais para frente, ok? Então, eu vou aplicar a condição de equilíbrio dizendo que a somatória de todas as forças em Y é igual a zero. Quais são as forças em Y? Tá? Eu tenho 37,5 positivo, certo? Menos FEB vezes o cosseno beta menos FEF multiplicado pelo seno alfa. Beleza? E nós já conhecemos também o cosseno beta e conhecemos o seno alfa. Beleza? Eu não sei nenhum valor de EB, nenhum valor de EF. Então, eu tenho duas incógnitas, porém, agora nós temos duas equações. Então, eu posso montar um sisteminha, tá certo? E resolver este sistema achando FEB e FEF. Como é que vai ficar, então? Eu coloco o meu sisteminha aqui e uma forma de eu resolver o sistema é multiplicando em cima, por exemplo, por um dos termos aqui embaixo, que eu escolhi o FEF, certo? Então, eu vou multiplicar por menos 0,38. Por quê? Porque os dois FEF aqui, eles são positivos. Então, para que eu consiga cancelar, né, o FF, eu preciso multiplicar um dos termos pelo seu valor negativo. Beleza? Então, em cima eu vou multiplicar toda a equação por menos 0,38 e embaixo eu vou multiplicar por 0,92. Então, se eu multiplicar por cima por menos 0,38 e multiplicar por embaixo por 0,32, eu vou ter agora esta equação, estas duas equações. Eu vou ter menos FEB multiplicado por 0,237 menos 0,35 FF
igual a menos 22,8. Tá? Multiplicando FEB, né, 0,78 por 0,92, eu vou ter FEB vezes 0,717 mais FEF vezes 0,35 igual a 34,5. Beleza? Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo cancelar o FEF, né? Eu vou somar os dois termos, as duas equações, e como eles têm o mesmo valor, eu simplesmente cancelo os dois, né? Os dois FEF. Eu vou ter, então, como resultado da soma, 0,48 FEB igual a 11,7. Resolvendo esta equação, eu tenho que FEB é igual a 24,38 kN. Beleza? Aí eu pego um dos termos e substituo o valor do FEB. Então eu vou ter 24,38 vezes 0,717 mais FEB multiplicado por 0,35 igual a 34,5 kN. Resolvendo esta equaçãozinha simples, eu tenho que a força em EB, do elemento EF, perdão, é igual a 48,63. Resolvemos o nó E.